Uma das dúvidas mais recorrentes aqui do canal é se o Cooler Box que você comprou no seu PC ou no seu processador, que vem junto com o produto, se ele realmente suporta, se você precisa trocar, se ele não vai dar nenhum tipo de problema. E eu resolvi responder essa pergunta e trazer uma pergunta adicional, que talvez você não tenha feito, mas é uma dúvida que eu tive depois de testar o Ryzen 5 3600 e os processadores Ryzen, na verdade desde a primeira geração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Cooler Box dos Ryzen, ou os Cooler Boxes dos Ryzen, e descobrir se a AMD não errou no cálculo. Será que a gente precisa de um cooler além do Cooler Box? E será que a AMD não mandou o cooler errado? Porque o meu com certeza então mandou errado. Pois é, o Cooler Box carrega um estigma antigo, já desde os processadores mais antigos, que traziam um Cooler Box que às vezes não eram suficientes para segurar o processador, na época do Pentium 4 HT, ou mesmo recentemente na época dos processadores Intel, que não consegue segurar o motoboy, que também trazem Cooler Box, que é o mesmo Cooler Box, e que às vezes não é suficiente para segurar alguns modelos, principalmente os modelos mais poderosos que trazem um Cooler Box, mas que deveriam trazer um Cooler Box melhor. E isso traz aquela dúvida, será que o meu Cooler Box, ou o cooler que veio junto com o meu processador, é suficiente? Será que eu preciso mesmo trocar? E para responder essa dúvida a gente vai comparar os modelos de Cooler Box da AMD e falar um pouquinho sobre eles. Eu já trouxe um vídeo que é um pouco antigo, que está aqui no canal, falando do Cooler Box, ou dos modelos de Cooler Box que a AMD trouxe com os Ryzen de primeira geração. E o que eu posso fazer para vocês é atualizar um pouquinho a coisa, já que não mudou muito. O que nós temos hoje é o posicionamento alterado um pouquinho. Então, a gente tem os processadores mais básicos, trazendo o Wraith Stealth, que é esse aqui, o cooler mais basiquinho, mais fininho. Os intermediários, trazendo o Spire, e os processadores mais poderosos, trazendo o Wraith Prism, que não era disponível naquela época, que na verdade o que tínhamos era o Wraith Max, que é uma versão sem o RGB endereçável do Wraith Prism. O Wraith Prism vem acompanhado nos processadores Ryzen 7 e Ryzen 9, e com isso a gente consegue ter uma margem um pouco maior, já que esses processadores têm mais núcleos, apesar de não ter um TDP mais elevado em todos os casos, como por exemplo o Ryzen 7 3700X, que ainda traz o Wraith Prism, mas tem um TDP de 65 watts. Então, aí mora aquela dúvida, será que a AMD não bagunçou um pouco com esse negócio de TDP e cooler? Porque um exemplo que a gente trouxe aqui no canal é o Ryzen 5 3600, que mesmo com TDP de 65 watts, esquenta e esquenta muito. Ele chega na casa dos 80 graus, talvez até mais, dependendo do seu case, de onde você mora e para que você está utilizando. E na verdade o TDP é o mesmo, por que subiu o Ryzen 5600 e o 2600 eram processadores tão frios? Acontece que agora nós temos processadores em 7 nanômetros, o que significa uma área menor para dissipar o calor, apesar de um TDP igual e talvez até de uma tensão menor. A verdade é que fica mais difícil do pacote dissipar esse calor. Mas a gente tem o Wraith Stealth cumprindo esse papel. E a dúvida que surgiu naquela época, que nós fizemos comparativo com um cooler de mercado, com o Gamax 400 da Deepcool, é se a gente não precisaria de um cooler melhor. A gente meio que já respondeu essa dúvida, mas a pergunta é, será que a AMD não poderia ter mandado um cooler melhor? Será que ela não errou no escalonamento, assim como ela aparentemente fez na primeira geração? E a resposta a gente vai ver com os testes. Eu testei aqui o Wraith Stealth, que originalmente vem no Ryzen 5 3200, 3400 e 3600, e testei também o Wraith Spire, que está disponível nos processadores 3600X. A dúvida que a gente tem é, será que não seria necessário utilizar um Spire no lugar do Stealth? Será que isso ia melhorar a performance e talvez melhorar até a temperatura do processador? E para deixar as coisas mais interessantes, eu resolvi colocar também o Wraith Prism com o Ryzen 5 3600 e também o Gamax 400 para ver se a gente consegue ter uma margem melhor de desempenho conforme a gente melhora a dissipação. E responder aquela tua dúvida se o seu Cooler Box é suficiente. Para os testes eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 3600, com os coolers já mencionados,
Eu utilizei numa placa-mãe X470 Game Set do Wi-Fi da Gigabyte, 16 GB de memória GU EVOX 3200 MHz, um NVMe de 500 GB da Samsung, um HD de 1 TB, uma fonte GX 750 da Cooler Master e uma RTX 2070 Super. Para os testes eu resolvi fazer em dois cenários diferentes. Eu testei em um cenário mais voltado para trabalho com o Blender e para o Blender eu utilizei o Render BMW, que está disponível gratuitamente, assim como o programa, que você pode inclusive testar na sua casa. Para games eu utilizei o Battlefield 5, que é um game que força bastante o CPU, que utiliza bem os núcleos e uma situação mais próxima do que você deve encontrar no seu dia a dia, com games e outras aplicações que não são tão exigentes quanto um Blender da vida. Começando pelo Blender, eu fiz a aplicação nos mesmos presets e a gente consegue enxergar uma diferença interessante nas temperaturas. O Wraith Stealth alcançou a marca de 95 graus ao fim da renderização, enquanto que o Wraith Spire atingiu 90 graus, uma diferença já de 5 graus no máximo. O Wraith Prism, por sua vez, segurou 81 graus, uma boa média de temperatura para uma renderização bem exigente como o Blender, que utiliza todos os núcleos. O Gammax 400, que é um cooler de entrada, conseguiu trazer uma performance muito boa com 61 graus. É uma diferença enorme se a gente comparar com o Wraith Stealth, que é o cooler padrão que vem, e mesmo para o Wraith Prism, que se comparado ao Wraith Stealth Spire, é um cooler bem mais parrudo. Outro ponto interessante a se observar é a diferença de clock. Com o Wraith Stealth a gente parou na casa dos 3.825 MHz. Com o Wraith Spire a gente conseguiu 50 MHz a mais, chegando na casa dos 3.875. Com o Wraith Prism a gente ganha mais 50 MHz, indo para 3.925 MHz, enquanto que o Gammax 400 a gente sai dos 3.925 para 4.100 MHz, o que faz sim diferença no trabalho, já que ele sustenta um clock mais elevado e com isso diminui um pouco o tempo de renderização necessário. Em Battlefield 5 o cenário é um pouco diferente, aqui a gente tem uma alta utilização dos núcleos, mas claro, não chega a 100% em todos, e aqui a carga oscila bastante, não é o tempo todo utilizando todos os núcleos, apesar de ter uma utilização bem elevada, que em alguns momentos chega a bater na casa dos 80%. Aqui a gente novamente vê o Wraith Stealth com uma temperatura mais elevada, mas aqui ele trabalha próximo dos 83 graus. O Wraith Spire trabalha na casa dos 69 graus, enquanto o Wraith Prism trabalha na casa dos 66. Dessa vez o Gammax 400 não conseguiu uma diferença tão grande em relação ao Prism, ficando na casa dos 62 graus. O que é interessante notar é que aqui nós também temos as diferenças de clocks, com o Wraith Stealth a 3.875, o Wraith Spire a 3.950, o Wraith Prism a 3.975 e o Gammax a 4025, com os processadores oscilando na margem de 25 MHz. Então, para surpresa de absolutamente ninguém, o cooler custom da Deepcool conseguiu uma média de temperatura bem melhor e ainda tem uma observação em relação ao nível de ruído, que é muito menor. Apesar de no Battlefield 5 ele alcançar uma temperatura apenas 4 ou 5 graus mais baixo do que o Wraith Prism, a verdade é que o nível de ruído é bem menor. Então, para conseguir isso, o Prism precisa de um nível de rotação mais elevado. O mesmo acontece com o Wraith Stealth. Então, apesar da diferença não ser aparentemente tão grande do Stealth Prism, ou mesmo do Stealth para o Spire, a verdade é que a gente tem ali um nível de rotação mais elevado. E ainda tem uma observação a se fazer, o Wraith Spire que eu utilizei aqui é a versão mais antiga, o Wraith Spire com aquele núcleozinho de cobre, e aí você vai pensar, mas então é uma pegadinha. Achou errado? Não é bem por aí, na verdade não faz tanta diferença assim essa alteração, o que vai alterar é o nível de rotação, então a gente tem um nível de ruído um pouco mais elevado no Wraith Spire na nova versão. Isso já foi feito teste pelo peperaio australiano, nosso amigo Steve, do Hardware Unboxed, e a conclusão foi basicamente essa. Então a AMD mudou, mas não tirou nada em relação à performance. Então o que a gente tem aqui é um cenário bem interessante, onde sim, a AMD deveria ter mandado o Wraith Spire também com o Ryzen 5 3600. Não faz muito sentido economizar num cooler que talvez não seja tão mais caro assim, que pode trazer inclusive um ganho de performance bem interessante, já que a gente tem um aumento no clock. Em relação ao aumento do clock, é importante lembrar que a gente tem aqui o Precision Boost Overdrive e a gente tem aqui o XZFire. Então, basicamente, o que o XZFire faz é trabalhar com o aumento de clock relativo ao aumento de temperatura. Então, quando você tem uma margem maior de temperatura, ele consegue trabalhar em um clock maior. Então, ele trabalha em um step, em um passo de clock acima do que o normal. E existe outro ponto que talvez não seja levado em conta, é que existe uma estabilidade. Já que o ajuste de clock em relação à temperatura, ele acontece muitas vezes por minuto, a verdade é que uma instabilidade pode ser sentida também no seu FPS, nas médias e nas mínimas, então é positivo. Não é nada brutal para você falar, meu Deus, eu preciso trocar agora meu cooler para isso. Não, você vai
conseguir uma sensível melhoria que talvez em alguns games você nem note, porque ele vai estar limitado pelo desempenho da sua GPU, ou onde o limitador não é o CPU, ou seja, ele não está próximo do seu limite, não vai ser essa diferença que vai ser notada. Mas é fato que existe sim uma estabilidade maior, afinal o clock não vai ficar oscilando tanto, e isso é algo que você consegue sentir na performance. Também ajuda para quem está utilizando para um trabalho mais pesado, como por exemplo o Blender. Existem outros aplicativos que utilizam mais CPU e que podem forçar e jogar a temperatura lá em cima. Você trabalhando com uma temperatura mais baixa, ela é positiva em todos os sentidos, obviamente, mas principalmente nesse caso onde você vai ter um clock estável e mais alto, que pode significar ganhos no fim do seu trabalho. O caso é que se você está incomodado ou se isso faz diferença para o seu PC, se você trabalha com ele, provavelmente você deveria optar por uma opção customizada de refrigeração. Não precisa ser necessariamente um water cooler, pode até ser um air cooler e pode ser um air cooler de entrada, não precisa ser um air cooler animalesco, de gigante. Um cooler que consiga entregar uma performance próxima do Wraith Prism já seria suficiente. Isso também prova que o Wraith Prism é um ótimo cooler. Tem RGB, é claro que é bom. Apesar dos pesares, a gente consegue utilizar o processador tranquilamente com o Wraith Spire se a gente estiver utilizando em games, principalmente. Para trabalho, talvez você tenha uma penalização e não seja o mais indicado você utilizar o Cooler Box, mas para games e uma utilização em geral, apesar de ter uma temperatura mais elevada, um nível de rotação mais elevado e trabalhar com um clock médio um pouco inferior, você consegue sim utilizar o Cooler Box. E abaixo do Ryzen 5 3600, mesmo com 3400G que atinge temperaturas mais altas, afinal ele está com um pacote de CPU e GPU no mesmo local, então a gente tem ali naquele espacinho o cooler precisa dar conta de dissipação desses dois componentes. Mesmo assim é possível utilizar, apesar de que você pode sim trabalhar com clocks mais baixos devido às tecnologias que equilibram a temperatura e os clocks. Então se você está utilizando o seu PC com Cooler Box e não está tendo nenhum tipo de problema, não entre em pânico. Você não precisa trocar necessariamente o seu Cooler Box, mas se por outro lado você está encontrando quedas de clocks, você está encontrando throttling, faça um monitoramento e veja se os clocks não estão tendo quedas muito elevadas. Se você de repente está em 3.800 MHz e cai para 3.2, 3 GHz, se você tem quedas muito bruscas de clock, pode ser que o seu processador esteja dando throttling, ou seja, quando ele atinge uma temperatura muito elevada, para cima dos 95, próximo aos 100 graus, pode ser que a sua placa-mãe, que o sistema simplesmente jogue o clock lá embaixo até que a temperatura estabilize. Isso gera uma experiência terrível e aí nesse caso seria importante que você primeiro tentasse melhorar o airflow do seu case. Um bom teste para se fazer é abrir a lateral do seu case e, se possível, colocar um ventilador em cima e você vai descobrir se é de repente o seu VRM ou mesmo o seu processador que está causando essas quedas. E aí, nesse caso, sim, seria bom você optar por um upgrade de cooler e talvez, quem sabe, talvez, pensar em fazer um undervoltage, diminuir um pouquinho a voltagem que o seu processador está trabalhando. São alternativas que você pode utilizar e que também tem aqui no canal para você tirar algumas informações. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão utilizando o Cooler Box nos seus processadores ou vocês estão utilizando uma solução customizada? Como é que está sendo a performance? Você mudou, estava no Cooler Box, foi para o Cooler Custom, teve algum ganho, notou alguma melhoria, além de temperatura, teve melhoria em clocks, mais estabilidade? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe sugestões para mais testes. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!